Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Fernando Bastos, eu sou professor da Universidade Federal de Viçosa, sou coordenador do Núcleo de Ciências Exatas do PIBID do campus UFV Florestal do ano de 2020 e 2021. Estou gravando esse vídeo hoje para mostrar para vocês como criar um formulário como listas de exercícios no Google Forms, tá? Então, vocês estão vendo agora o Google. Nós vamos para o Google Drive, né? Eu tenho já algumas pastas aqui no meu Google Drive pessoal. Nós vamos entrar aqui no programa, na pasta do PIBID. Aqui eu vou entrar nessa outra pasta, atuação 2020-2021. Exercícios Forms. Eu vou exemplificar aqui, eu coloquei separado, física, matemática e química. Vou criar um outro formulário dentro da pasta da matemática, tá? Então a gente vem aqui agora, novo, formulários Google, formulário em branco. Criar e compartilhar. Quando você faz isso, você vai visualizar uma tela como essa. Nesta tela, você vai colocar o título do seu formulário, lista de exercício, ou um outro título qualquer. Eu sugiro que você coloque sempre o título da sua planilha, do seu formulário, como algo sem espaço, lista, underline de exercício, ou lista 1, por exemplo. Tá? E aqui agora, no título do formulário, a gente coloca lista de exercícios de matemática básica, por exemplo. Aí pode pôr a descrição do formulário. Este formulário será utilizado para o aprendizado de matemática básica. Uma sugestão aqui. Primeira pergunta. A gente pode acrescentar a quantidade de perguntas que a gente achar interessante, que a gente achar importante, que a gente achar necessário. Vou começar aqui, por exemplo, com o nome do aluno. Tá? Então, qual o seu nome? Beleza. Texto de resposta curta, uma pergunta obrigatória. E aí eu poderia, por exemplo, acrescentar uma outra pergunta. Qual a sua turma? Se você está trabalhando com turma de primeiro ano, primeiro A, pode ser primeiro A, primeiro B, primeiro C, segundo ano, segundo A, segundo B e assim por diante. Vamos acrescentar aqui, primeiro ano A, primeiro ano B, outra série qualquer, outra turma qualquer. Múltipla escolha é obrigatório o cara também responder. Tá? Então aqui a gente tem duas perguntas agora que são obrigatórias. Essas duas perguntas vão funcionar no nosso formulário como se fosse a capa de uma lista de exercícios. Tá? Então quando a pessoa abre esse formulário, eu quero que ele enxergue somente essas duas perguntas inicialmente. E aí eu vou colocar um cabeçalho aqui também no nosso formulário. Vocês, alunos, bolsistas do PIBID, receberão um cabeçalho para usar como padrão nas listas que vocês irão criar. Então, eu vou escolher aqui uma imagem, vou fazer o upload dessa imagem, porque ela está no meu computador. Aqui está cabeçalho. E vou adicionar, concluído. Tá? Então, a gente vai ver que já até a cor do formulário vai alterar de acordo com a cor desse cabeçalho. Tá? Então aqui agora eu tenho o cabeçalho, o aluno quando abrir o formulário vai ver algo desse tipo. Visualizar aqui. Vai ver o cabeçalho, lista de exercícios de matemática, qual o seu nome, qual a sua turma. Como não tem mais nada, ele já poderia enviar aqui. Então, mas não é isso que eu quero. Eu quero agora criar algumas perguntas. E quero da seguinte forma. Quando o aluno marca a resposta correta, quando ele acerta, ele vai para uma segunda página escrito muito bem, parabéns, tal, legal.
né? E se ele erra essa pergunta, ele vai para uma outra página, uma outra seção, dizendo: sinto muito, você errou, tente novamente, alguma coisa nesse sentido. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então agora, aqui eu tenho a página principal do formulário, eu vou acrescentar agora, né, vou clicar aqui nessa pergunta e vou adicionar uma nova seção. Nessa nova seção sem título, eu vou pôr uma pergunta qualquer, uma área qualquer, um conteúdo qualquer de matemática. Nesse caso aqui eu vou falar de raiz quadrada, por exemplo. Raiz quadrada. Então, vou adicionar agora uma pergunta nessa seção de raiz quadrada. Então, vou clicar nesse mais, adicionar uma pergunta. Então, qual a raiz quadrada de 9? Poderia ser qualquer pergunta, né? Estou chutando, estou inventando uma pergunta aqui agora. Então, 1, 2, 3, 4 ou 5, por exemplo. Então, eu tenho uma pergunta aqui de múltipla escolha, ela vai ser obrigatória e eu quero informar para o formulário qual é a resposta correta. Mas antes de fazer isso, eu vou acrescentar agora duas outras seções, tá? Então, venho aqui, adicionar uma seção e essa seção vai chamar, muito bem, você acertou. Parabéns. E vou adicionar agora, e fiquem muito atentos ao que eu vou fazer agora. Eu não vou adicionar uma nova pergunta e não vou adicionar uma nova seção. Eu vou adicionar aqui uma imagem, clicando nesse botão lateral, tá? Adicionar imagem. Ele vai me perguntar se eu quero fazer o upload, se eu quero tirar alguma foto e tal. Eu vou fazer o upload desse GIF, tenor.gif aqui. É um que eu baixei na internet, só para ensinar vocês. Não sei se é um GIF gratuito, tá? Então, vocês depois vão ter que pesquisar no Google lá algumas imagens gratuitas que podem ser utilizadas. Então, estou pegando esse GIF aqui, vou alinhar ao centro, não vou colocar título na imagem e vou deixar aqui. Muito bem, você acertou, parabéns. Agora eu vou adicionar uma nova seção. Essa nova seção vai ser tente novamente. E vou adicionar também aqui um GIF, adicionar imagem. Vou procurar aqui no meu computador e vou adicionar essa imagem. Tente novamente, esse GIF aqui. Então, procedi isto aqui. Eu tenho aqui agora, tente novamente. Vou centralizar essa imagem. É muito importante que vocês centralizem a imagem para ficar um visual melhor no momento que o aluno for responder as questões, tá? Então, centralizei. Vou agora criar uma outra seção, tá? Essa outra seção, vou continuar com raiz quadrada. Vou dar um título para ela novamente aqui, relacionando o conteúdo que eu vou trabalhar na próxima pergunta. E vou adicionar uma pergunta. Qual pergunta? Qual a raiz quadrada de 16? Por exemplo, uma outra pergunta. Então, vou pôr aqui 1, 2, 3, 4, 5. Múltipla escolha, tá? Essa pergunta é obrigatória, aquela lá de cima também é obrigatória. Quando tem essa estrelinha aqui ao lado direito, a pergunta o formulário está mostrando para você que é uma pergunta obrigatória. Vou fazer mais aqui. Não sei se vocês percebem, no meu Google Forms, no meu formulário, está aparecendo esse símbolo azul aqui com o símbolo de somatório e a letra I, né, do lado do somatório. Isso aqui é porque eu digito no editor de texto chamado LaTeX. E aí a gente tem uma extensão no Chrome que te dá a liberdade de você digitar em LaTeX aqui e adicionar como imagem alguma fórmula. Por exemplo, aqui, qual a raiz quadrada de 16? Eu poderia querer adicionar aqui algo do seguinte tipo. Clico aqui no azulzinho, vai aparecer uma barra aqui para mim aqui embaixo, e nessa barra, por exemplo, tem esse lápis que eu posso clicar nele. Se você não sabe digitar em LaTeX, que eu imagino que vocês que estão iniciando o curso de graduação ainda não saibam, você pode desenhar aqui o que você quer. Então, vou desenhar aqui uma raiz quadrada e vou colocar o número 16 aqui dentro. Vamos ver se ele reconhece. Então, apareceu aqui do lado direito, raiz de 16. Eu vou pôr igual e uma interrogação aqui, desenhando com o mouse. Vamos ver?
reconheceu. Então, raiz quadrada de 16 é igual interrogação. E vou mandar inserir math, né? Insert math, ele vai compilar aqui esse desenho e vai acrescentar aqui a raiz quadrada de 16. Eu vou pôr alinhar ao centro. Essa barrinha aqui com esses 3 pontinhos sempre fica aparecendo em cima da raiz quadrada do desenho que você adicionar, mas você vai perceber que quando você manda visualizar o formulário, vamos ver aqui, né? Vou pôr aqui meu nome, Fernando, qual sua turma primeiro ano, próxima, aí vem a pergunta, qual a raiz quadrada de 9, né? Vamos responder aqui. 3, está de parabéns, obrigado. Próxima, tente novamente, porque eu não ordenei ainda as questões, né? Então, qual a raiz quadrada de 16? Observe como a imagem aparece aqui. Raiz de 16 é igual a interrogação, né? Então, ficou bem legal aqui, ficou fácil de adicionar essa imagem, você não precisa fazer nada no seu computador, você adiciona aqui mesmo. Basta você adicionar essa extensão EQUATIO, Equatio, com I-O maiúsculo no final. Isso é uma extensão do Google Chrome, tá? Então, com essa extensão, você consegue adicionar facilmente algumas imagens aqui, tá? Você também, vou pôr essa bolinha do lado de cá, você também poderia adicionar de outra forma, né? Vou clicar aqui novamente, vou apagar isso aqui. Você poderia vir aqui e escrever, por exemplo, barra SQRT, abre chaves, 16, fecha chaves, e igual, interrogação. E aí mandar inserir matemática aqui também. Então, assim, usando barra SQRT, isso aí é uma função do LaTeX, e provavelmente os alunos da matemática, que já estão mais avançados no curso, podem escrever usando a programação em LaTeX aqui nesse programa. E ele também vai gerar a imagem para a gente. Então, vou deixar assim por enquanto. Tá? Então, eu adicionei aqui uma segunda pergunta. Agora eu quero o seguinte, olha, quando eu venho nessa seção 2, que é a primeira pergunta do formulário, eu vou clicar aqui, vou clicar nesses 3 pontinhos aqui embaixo. O que eu quero? Deixa eu arredar para cá novamente minha imagem. O que eu quero? Eu quero ir para alguma seção com base na minha resposta. Então, vou clicar aqui, continuar, a primeira resposta, a resposta número 1. Está errado, não é a raiz quadrada de 9. Então, vou clicar aqui e vou pedir para ele ir para a seção 4. Tente novamente. A resposta 2 também vai para a seção 4. Tente novamente. O número 3, que é a resposta correta, vai para a seção 3. Muito bem, você acertou. Parabéns. A resposta 4 vai para o tente novamente. E a resposta 5 também vai para o tente novamente. Tá? E aí eu venho agora nesse tá de parabéns aqui, na seção 3, venho aqui embaixo e marco, né, clico aqui embaixo dela e faço o seguinte. Quando eu responder corretamente, eu quero ir para a próxima pergunta. Então eu vou para a seção 5, tá, de raiz quadrada. E se eu errar, eu quero voltar para a pergunta novamente, primeira pergunta novamente. Então eu volto aqui para a seção 2, tá? Agora eu venho na seção 5, que é da segunda pergunta, e se eu acertar, eu quero ir para o muito bem, parabéns, e se eu errar, eu quero ir para o tente novamente. Só que se eu voltar para aquela seção 3 do muito bem anterior, se eu volto para lá, eu peço para voltar para lá, aquele muito bem vai me mandar novamente para essa segunda pergunta. Ou se eu erro e eu mando ir para o tente novamente da seção anterior, quando eu der próximo, quando eu estiver lá naquela tela e der próximo, eu vou para a pergunta número 1. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma nova seção de muito bem e uma nova seção de tente novamente. O jeito mais fácil de fazer isso é, você clica aqui nessa pergunta, nessa segunda pergunta, e vai nesse papel A4 aqui com a setinha de importar perguntas. Clica nele, escolhe o formulário que você está trabalhando, que é a lista 1, dá um OK aqui embaixo, estou atrapalhando aqui novamente, selecionar, beleza, ele já vai te perguntar do lado direito qual é a pergunta, qual é a seção que você quer importar para cá agora em seguida. Então eu vou para o muito bem e o tente novamente, vou importar isso para cá. Essa barrinha está aparecendo aqui, eu não gostaria que ela aparecesse. Deixa eu ver se tem como tirar aqui.
equation, close equation. Beleza. Então, importar essas 4 perguntas. Observe que não veio aqui para baixo. Isso às vezes acontece com o Google Formulários. Às vezes aparece aqui embaixo, em seguida, mas às vezes sobe e vem cá para cima do formulário. Então está aqui, olha só, a seção 2, esse muito bem você acertou, e o tente novamente, seção 3, esses dois eu quero jogar lá para baixo para o final do formulário. Então eu venho aqui, clico nesses 3 pontinhos da seção 2 e vou mover seção. E vou pegar ele aqui, olha, clico uma vez para baixo, depois ele vem cá para baixo, clico aqui novamente, vou seguindo, sigo. Beleza, é a última aqui, seção do muito bem. Vem nesse primeiro tente novamente, que foi lá para cima, que eu criei, clico aqui na setinha, clico novamente, beleza. A última coisa agora é o tente novamente. E mando salvar. Ótimo. Vou lá na pergunta 2, na raiz quadrada de 16, e marco aqui o seguinte, olha. Clico nesses 3 pontinhos, e ir para a seção com base na resposta. Se eu respondi número 1, está errado, eu vou para o tente novamente, seção 7. Se eu respondi 2, também está errado, eu vou para a seção 7, tente novamente. Se eu respondi 3, está errado, seção 7, tente novamente. Respondi o 4, ótimo, acertei, muito bem, seção 6, você acertou. E resposta 5, tente novamente. Tá? Beleza, aqui agora, esse muito bem, você acertou, parabéns, ele está indo para a seção 6. Aliás, continuando para a próxima seção, que é a seção 7, tente novamente, não é isso que eu quero. Então, eu vou criar aqui agora, após essa última sessão, vamos supor que o meu formulário vai terminar com 2 perguntas, o de vocês vai terminar com 10 perguntas. Então, no último tente novamente que aparece, eu vou criar uma última sessão após ele e vou digitar aqui, obrigado. Você terminou. Parabéns por investir tempo nos seus estudos. É uma ideia, poderia ser outra coisa, né? Põe exclamação aqui e acaba, que é a última sessão. Então, se o cara acertou, tá de parabéns, eu vou mandar aí para a última sessão, obrigado. Se a pessoa errou, né? Eu vou clicar aqui e vou pedir para voltar para a pergunta novamente. Então, vai para a pergunta da seção 5, raiz quadrada novamente. Tá? Então, aqui a gente termina, sim, o nosso formulário. Vamos visualizá-lo. Na visualização aqui agora, eu vou pôr meu nome, vou testar, Fernando. Qual a sua turma? Primeiro ano, próxima. Vou errar de propósito. Qual a raiz quadrada de 9? 2. Próxima. Não, tente novamente. Então, quando eu dou próxima, ele volta para a pergunta anterior novamente. Qual a raiz quadrada de 9? 3. Próxima. Tá de parabéns, obrigado. Próxima. Lista de exercícios de matemática, continua aqui com o cabeçalho. Raiz quadrada. Qual a raiz quadrada de 16? 3. Próxima. Não. Próxima. Pensando melhor, a raiz quadrada de 16 é 4. Então, clico aqui no 4. Próxima. Muito bem, você acertou. Parabéns. Próxima. Obrigado, você terminou. Parabéns por investir tempo nos seus estudos. E eu mando enviar. Né? O aluno aqui respondendo o seu formulário vai enviar. Agora, uma coisa muito importante, pessoal, você que está assistindo a gente aqui, é no momento que você finaliza o formulário. Quem vai avaliar primeiramente o seu formulário é o supervisor do PIBID. Então, você vai clicar nesses 3 pontos assim que você finaliza o formulário e vai adicionar colaboradores. E vai adicionar aqui o nome do seu supervisor, tá? E vai colocar como editor e vai dar concluído. Feito isso, a supervisora irá receber o seu formulário e corrigi-lo, avaliá-lo e depois enviá-lo para mim, tá? Então, eu peço que vocês orem, analisem as questões, façam tudo corretamente, mandem para a supervisora. Após essa avaliação da supervisora, esse formulário será enviado novamente para mim e aí eu vou colocá-lo no site nosso
como um produto que foi criado pelo nosso núcleo de exatas do campus UFV Florestal. Então, basicamente é isso. Depois eu vou voltar com outras dúvidas. Só mais uma questão que eu lembrei aqui agora. Caso você queira adicionar também um vídeo nesse Tente Novamente, vamos supor que a gente ache que a gente possa querer adicionar um vídeo explicando a matéria. Então você clica aqui, vem aqui adicionar vídeo nessa barra lateral, procura um vídeo aqui de raiz quadrada no YouTube, por exemplo, raiz quadrada, buscar, ele vai procurar alguns vídeos para você. Então vamos supor que esse aqui seja interessante, não sei, não conheço, tem que avaliar antes, então selecionar, e ele já vai adicionar para mim aqui o vídeo, eu vou colocar aqui alinhar ao centro. Tá? Então está o vídeo aqui adicionado também. Então o seu aluno, quando for fazer o exercício, errou, ele já pode ver o vídeo também explicando a matéria. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Valeu!